Há uma pergunta que eu sempre me faço. Por que o ser humano sempre se preocupa em se comportar bem perante ao outro? Por que o ser humano sempre tem que se preocupar em se comportar bem perante a uma certa sociedade? Por que nós não podemos agir como os animais? Pois, essa pergunta não é só minha, é a pergunta que quase muita gente tem e acredito que você também já se perguntou várias vezes. Essa pergunta também é uma das perguntas que a sociedade, a sociologia sempre faz. Por que o ser humano tem que sempre tentar ser coeso? Por isso mesmo, na base dessa questão, a sociologia faz três perguntas. Três perguntas que eu já vou te mostrar. A primeira pergunta é: o que somos afinal de contas? Ou seja, o que é o ser humano? A segunda pergunta: o que mantém coesa a sociedade? A terceira pergunta: por que existe a desigualdade na sociedade e quais são as consequências? Então, pessoal, eu vou responder cada uma dessas perguntas aqui de forma muito breve. E se você tem mais dúvidas aí em relação à sociologia, coloque aí nos comentários, eu vou responder ou vou fazer vídeos em relação à sua inquietação. Segundo Emile Durkheim, importante sociólogo francês, diz que os seres humanos são socializados na sociedade, ou seja, a sociedade se encarrega de socializar o indivíduo. Praticamente nascemos sem conhecer nada. E a sociedade já está lá estabelecida, já tem suas regras, já tem como a sociedade opera, o que é bom, o que não é bom. Então nós nos inserimos nessa sociedade e para nós sermos aceitos dentro dessa sociedade, temos que adotar ou temos que seguir esses padrões que a sociedade já existem na sociedade, não é? Os princípios morais, as verdades, os valores da sociedade. E isso tudo penetra em nosso ser. Penetrando em nosso ser é o que faz nós de ser humano e que nos diferenciando dos outros seres vivos, por exemplo, como eu estava a falar no princípio do vídeo. Por que nós não podemos agir como os outros animais que vivem a sua vida à sua maneira, sem regra, sem lei, sem nenhuma restrição? Respondendo à segunda pergunta que a sociologia faz, o que mantém coesa a sociedade? Lembram que na primeira pergunta eu disse, o indivíduo quando nasce já encontra na sociedade estabelecida a regra, como é que as pessoas devem se comportar. E na medida em que nós nos tornamos socializados, aprendemos os costumes da nossa sociedade. E eles se tornam nossos costumes neste caso. Nós fazemos parte desses costumes e ao mesmo tempo eles tornam-se nossos costumes, formando uma certa identidade em nós. Portanto, mas dentro é, desses costumes todos, existe aquilo que nós chamamos de leis. Existe a religião, existem outras instituições que trabalham em prol da coesão da sociedade. Então, esses também fazem ou auxiliam a ordem da sociedade. É isso que cria a ordem na sociedade, de forma muito resumida. Lembra-se que eu já falei das leis, das regras da sociedade. Dentro das regras e leis da sociedade, existem aquelas pessoas que asseguram que essas leis sejam cumpridas. E existem pessoas que se encarregam em punir as pessoas que não cumprem as leis. Então, nesse caso, a existência dessas pessoas faz com que hajam classes ou desigualdade na ocupação dos papéis na sociedade. Cada um tem um papel que ocupa. Então, esses papéis fazem com que haja a desigualdade na sociedade. Cada um ocupa um certo papel e esse papel, cada papel aqui, tem uma certa camada social, um certo grupo social. Então, isso faz com que aconteçam
as desigualdades na sociedade. E quais são as consequências que essas desigualdades trazem? Muitos acreditam que essas desigualdades são a origem dos nossos problemas, as injustiças que acontecem no mundo. Por exemplo, se alguma pessoa de uma classe alta faz uma infração com uma pessoa de classe baixa, a justiça aqui pode não ser equilibrada. Essa pessoa pode não arcar com as suas consequências por causa da sua classe, por causa da sua posição na sociedade. Por causa da sua posição na sociedade. E os seus problemas podem ser encobertos por conta da posição que ocupa na sociedade. Então, as pessoas acreditam que as desigualdades sociais sejam a origem das injustiças que acontecem no mundo, de todos vários outros problemas que acontecem na sociedade. Mas alguns acreditam que as desigualdades sociais são as que trazem, ou as que contribuem na segunda pergunta, aquilo que eu, como resposta da segunda pergunta, que é o que mantém a sociedade coesa. Então, hoje eu só trouxe essa questão das três perguntas que a sociologia faz. É a partir dessas três perguntas que a sociologia faz que você vai perceber o que realmente a sociologia estuda. Portanto, no próximo vídeo trago mais a questão das 5 áreas em que a sociologia se concentra. Mas por hoje, paro por aqui. Essa era a questão que eu trazia hoje, que as três perguntas que a sociologia faz. Entendendo essas três perguntas, as respostas dessas três perguntas que a sociologia faz, você vai perceber, obviamente, em que a sociologia se concentra nas suas abordagens. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.